o lugar que Jesus está na minha vida. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Está à direita? Está à esquerda? Está mais ou menos no centro? O quanto você depende de Jesus? O quanto nós dependemos de Jesus está na nossa maneira de agir. Não é? Aonde que Jesus está na nossa vida? Que ponto, como ele é importante na nossa vida? Até que ponto ele é importante na nossa vida? Até que ponto ele é importante na minha vida? Que sem isso que eu faço, eu não desfruto de Jesus, eu não deixo de chamar Jesus, mas tem coisa que... Será que tem isso aí na sua vida? Tem coisa que eu não chamo Jesus? Tem coisa que eu acredito que eu não dependo de Jesus? Será que tem? Esse versículo diz assim, ó. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Falando de Jesus. Jesus é Deus. Jesus estava no céu glorificado porque ele é Deus. É uma das pessoas da Trindade. Deus, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Deus. Mas o amor de Jesus, o amor de Deus é diferente do nosso. Que a gente mais ou menos compreende, mas só vamos compreender quando estivermos junto com ele. O que ele fez? Ele se despiu, ou seja, ele tirou toda ali a sua glória e o seu poder e veio para a terra para ser um ser humano, com um plano: morrer pela humanidade. Esse é o plano de Deus. Então ele está dizendo isso aqui. Ele tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Por que ele faz questão de falar que é morte de cruz? Porque ele morreu como um pecador. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Então, tem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Foram ensinados, tá? Estão aí na tradição, e acreditam que Jesus não é Deus. Esse versículo cai por terra, porque diz que o próprio Pai, o Deus, deu um nome a ele que está acima de todos os nomes. Olha, está acima de todos os nomes. Ele só pode ser Deus, porque ninguém é maior que Deus. Essas pessoas pulam esses versículos, né? Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida. Deus não precisava fazer isso, porque ele subsiste nele mesmo. Ele não precisa do ser humano para existir. Deus não precisa do ser humano para ser feliz, para ter alegria. Ele subsiste nele mesmo. Mas ele resolveu nos amar a tal ponto de ele se tornar um homem como nós, um ser humano como nós, e morrer por nós, pecadores. Porque toda a humanidade estava morta no pecado lá de Adão e nos seus próprios pecados. É esse Jesus que eu estou perguntando. Qual é a posição que ele ocupa na sua vida? Na minha vida? Tem alguém maior na sua vida? Eu tenho o meu filho. Eu tenho o meu time de futebol. Eu tenho meus planos, afinal de contas. Então, esse tipo de coisa, não estou dizendo que seja alguém aqui, mas todas as pessoas fazem isso. É que faz com que a pessoa seja infeliz. Que a pessoa acha que está vivendo uma vida tranquila, mas ela está na prisão. A porta está aberta, mas ela não sabe que ela tem conforto, ela está muito confortável ali na prisão. Mas um dia, quando a porta fechar, essa prisão vai mudar. Então, esse Deus que preferiu vir como homem e deixou o seu poder lá no céu para habitar conosco, com o ser humano, morrer por nós, e ressuscitou. Hoje Jesus está glorificado. Hoje ele voltou à posição ali, na sua glória. E ele está aqui também. Por que ele está aqui? Porque ele é onipresente. Assim, então já falei esse versículo aqui, né? Então, um dia todos nós aqui aceitamos a Jesus, amém? Amém. Amém. Então, nesse dia aconteceu isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por isso que eu falei, você ouviu hoje que você é diferente. Você é uma nova criatura. Você é diferente.
As coisas velhas já passaram. O que são as coisas velhas? Fala alguma coisa velha que o ser humano tem que ficaram para trás. Fala aí. Quem? Isso. Eu acho que eu estou ouvindo em grego, rapaz. Fala aí. Que tipo de vício? Fala aí qualquer um. Fumar, beber. Falar demais é vício também? Não. Fofocar. Tem gente que fala assim, eu estou com uma bestidíssima. O que você fez? É álcool? É o quê? Não, é fofocar. Hoje a gente não vai falar de ninguém. Mas se tornou uma nova criatura, daqui a pouco a pessoa deixou isso para. São as coisas antigas, deixou para trás. É uma nova pessoa. Eu acho que é pecado, né? É pecado? Lógico. Porque junto com a fofoca vem o quê? O julgar e muitas vezes mentira. Muito bem. Mas aqui, ó, tudo já passou. Então, se a pessoa quer. Eu estou falando daquele nasceu de novo. Ela insiste nas coisas passadas, ela está atrasando a sua própria vida. Então, o que você fazia que era ruim no passado? Mas é isso. Você nasceu de novo. Então, nasceu de novo. Jesus, então, ela nasceu de novo. Mas ela continua querendo viver as coisas passadas. Põe basta, Jesus vai te ajudar. Qual é o seu argumento com Jesus? Porque eu nasci de novo, Senhor, me ajuda. Né? Contrapartida, as coisas velhas vão sempre querer voltar. Porque um cristão que vive coisa velha, ele parece um cristão que não nasceu de novo. Logo, não tem autoridade, não tem firmeza ao falar de Cristo. A pessoa continua a mesma coisa, vai falar que Jesus muda a vida. Por quê? O seu Jesus muda a vida, você está igual. Qual é a posição que Jesus ocupa na sua vida? Prioridade. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas querem nos atrapalhar até mesmo de a gente continuar pregando o Evangelho. Você quer ver uma coisa? Nós conhecemos denominações que só quer saber do poder de Deus. Ela acha que o poder de Deus é adivinhar o futuro, o poder de Deus é falar palavras inteligíveis que não tem respaldo bíblico corretamente. Acha que o poder de Deus, quem mais quer? É cair no chão. Eles acham que esse é o poder de Deus. Então buscam isso, e buscam mesmo, e vão. E a Bíblia diz que o poder de Deus é o Evangelho. Enfim. Então, essas coisas que as pessoas buscavam antes de você ser cristão, as pessoas buscavam cartomancia, buscavam pessoas para saber o futuro, buscavam horóscopo. Mas agora está na igreja. Só que as coisas velhas querem voltar. Então ela quer saber o futuro. Ela vai orar com o pseudo profeta para saber o futuro. As coisas velhas estão querendo voltar. Aí Jesus chama as pessoas e pergunta: aonde Jesus está? Qual é a prioridade de Jesus na sua vida? Em primeiro lugar, porque você quer saber o futuro. Você não confia que Jesus é suficientemente poderoso para te guardar? Quer você saiba o que vai acontecer, quer você não saiba? Eu acredito, mas é sempre bom saber o futuro, né? Não é bom, porque a Bíblia diz que nós temos que dar por fé e não por aquilo que nós vemos. Estão terminando. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância. Por quê? Porque leproso não podia ficar perto de quem estava limpo. Tá bom? Não podia. Porque senão passa, né? E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados da lepra. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Então, irmãos, ser diferente também é característica do salvo.
aqueles que realmente foram limpos do pecado. Aqui tem várias interpretações, mas eu quero dar uma interpretação dentro do tema, onde Jesus está na sua vida, ou melhor dizendo, o lugar que Jesus está na minha vida, né? O Senhor morreu por todo mundo, para pagar o pecado de todo mundo. Se a população do mundo fosse 10, Jesus morreu por uns 10, né? Mas só um voltou para agradecer. Só um reconheceu o que Jesus fez. A esse um que voltou, Jesus disse o quê? A tua fé te salvou. E os outros? Os outros foram. Estão por aí. A igreja do Senhor, simbolicamente, representa esse um que voltou e reconheceu Jesus como sendo seu, aquele que cura, aquele que tirou a lepra, aquele que tirou o pecado. Nós fazemos parte desse um. Esse um representa a igreja, representa você. Amém? Imagina na vida desse, agora voltando ao caso específico, a posição que Jesus ocupava na vida desse, que estava fora da sociedade, estava morrendo, a cada dia morria um pouco. E agora ele foi curado totalmente da lepra. Como será que ele encarava Jesus? Como será que a importância de Jesus na vida dele depois disso? É esse lugar semelhante que Jesus quer ocupar na nossa vida. Ser o centro, ser o principal da nossa vida, todo o tempo, tudo que vamos fazer, Ah, pastor, mas até para ir na lojinha, até para ir na lojinha. Até para viajar. Ele tem que ser o primeiro. Mas ele não força. Eu vou falar uma coisa aqui que o senhor me falou. Ele falou assim, uma pessoa perguntou, pastor, pode ter dança na igreja? Eu falei, pode e não pode. Como que pode e não pode? Eu falei, você conhece algum versículo bíblico que alguém dançou para Deus? Por isso que você quer dançar? Ah, conheço. Eu conheço lá Miriam, irmão de Abraão. Ela dançou. E conheço também o rei Davi, que ele dançou. Por isso eu também posso dançar. Claro que você pode. Mas vamos ver a situação de Miriam. Miriam estava tão feliz, tão contente, que ela dançou para o Senhor. Ela não tinha palavra, então ela dançou para o Senhor. Davi estava tão feliz que ele tinha recuperado a arca da aliança, que é a presença de Deus, que ele estava caminhando e quero externar isso, ele começou a dançar. Ele não fez uma apresentação para os soldados. Miriam não fez uma apresentação para Moisés, para o povo. Ela fez para o Senhor. E nós vemos, a pessoa vou dançar para o Senhor. Ainda vai lá ensaiar e tudo. Não vai. Teve ensaio, tudo, já está fazendo uma apresentação para quem está ali perto. Lógico que só Deus vê o coração, não é? Mas a gente tem visto muito espetáculo e pouca adoração. Nós temos visto muitos shows e poucos cultos. Temos ouvido muitas músicas gospel e muito pouco louvor. E terminando a ministração de hoje, o lugar que Jesus está na minha vida, Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O nosso exemplo é e sempre será Jesus Cristo. Jesus tinha o Pai como em primeiro lugar. Na vida de Jesus era o Pai e o Espírito Santo em primeiro lugar. Cara, como é que pode ser o Pai e o Espírito Santo? É o mesmo Deus. Não é? Ele diz, só faço aquilo que vejo o Pai fazer. E o Senhor só falava na direção do Espírito Santo. Então, que nós possamos ser assim também. Fazer aquilo que Jesus está fazendo, ou perguntar para Ele, ou convidar Ele para estar fazendo junto. Que nós vamos ter mudança na nossa vida, porque já se fez novo. Mas se eu não convidar Jesus, eu vou continuar fazendo sempre as mesmas coisas. E se nessas mesmas coisas tiver pecado, e o pecado me separa de Deus naquela área,
o inimigo que de dia e de noite não me acusa, mas de dia e de noite luta contra mim, pode acertar alguém. E é isso que o Senhor não quer. Por isso que o Senhor está chamando a atenção do seu povo. Um povo, imagina um exército todo ferido, como é que vai lutar? Imagina um exército enfraquecido, como é que vai lutar contra o inimigo? O exército de Deus na terra hoje, humanamente falando, é a sua igreja. E a igreja tem que estar o quê? Firme em Cristo, tendo o seu general, que é Jesus Cristo, em primeiro lugar. Agora a igreja está machucada, está ferida, está fraca, está ali, como é que vai lutar? Porque no mundo espiritual, irmãos, não tem cansaço, viu? Diabos, demônios não se cansam. Glória a Deus que o Senhor, nosso Senhor Jesus e os anjos também não. Quem que se cansa somos nós. Que o Senhor nos fortaleça nesta manhã. Que o Senhor fortaleça nosso espírito, nossa alma, nosso físico, nesta manhã. Que o Senhor levante e dê bom ânimo àquele que está desanimado. Que o Senhor abençoe os nossos planos, que não são contrários à vontade do Senhor. Porque nós fazemos planos contrários à vontade do Senhor. Por quê? Porque nós não chamamos Jesus primeiro. Aí o que eu quero, eu gosto tanto, nem chama Jesus. Lembre-se que o diabo sempre vai apresentar uma porta florida e bonita, para ver se engana você. Mas quando eu convido Jesus, Jesus mostra, é bonita, mas não é minha. E às vezes tem uma porta, que ele fala, puxa, mas eu estou ali, né? Está feinho. Não é aquela porta. E Jesus disse, é aquela porta que eu quero com você. Estava conversando com o irmão Mário. Nós estamos aonde Jesus quer que estejamos. Mas tudo tem um tempo, é claro, né? E os convites vêm. Então que nós possamos ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida, para não sermos enganados e não sofrer aquilo que não precisamos e alcançar vidas em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.